The Lost Canvas com certeza é uma das sagas favoritas entre os fãs de Cavaleiros do Zodíaco, sendo também uma das sagas mais injustiçadas pela indústria, levando em conta o fato de que o anime de The Lost Canvas foi cancelado em sua segunda temporada, apesar da grande qualidade na produção. Olá Cavaleiros e Amazonas, bem-vindos ao canal Sempre Quis Saber, eu sou o Wesley e no vídeo de hoje vamos falar sobre um rumor que surgiu na internet recentemente. A Toei Animation divulgou que seria a detentora dos direitos de The Lost Canvas. Será que isso nos traz alguma esperança? Uma chance de The Lost Canvas voltar a ser produzido? Vou responder tudo isso e muito mais no vídeo de hoje, então já vai clicando no gostei, se inscreva no canal, ative o sininho e bora pra esse super vídeo. A terceira temporada de The Lost Canvas com certeza é um sonho de vários fãs dessa saga. De tempos em tempos, surgem na internet notícias fakes sobre o retorno desse anime, que realmente teve uma qualidade incrível, tanto em história quanto na própria animação, sendo certamente uma das melhores sagas animadas de Cavaleiros do Zodíaco. The Lost Canvas conta a história de Tema de Pégaso e seus amigos Alone, que é o corpo humano de Hades, e Sasha, que é a reencarnação da deusa Athena. A saga se passa no século XVIII e traz também os já conhecidos Cavaleiros de Ouro, Xion de Ares e Doku de Libra, em sua juventude, além, é claro, de outros Cavaleiros de Ouro que atuaram nessa época, sendo que em The Lost Canvas todos os 12 Cavaleiros de Ouro do século XVIII são verdadeiras lendas, guerreiros fiéis a Athena, que lutam com bravura. Dentre eles, apenas o primeiro Cavaleiro de Gêmeos desse tempo, que seria Aspros, acabou tentando trair o santuário e tomar o lugar do grande mestre Sage. Porém, seu irmão Défteros posteriormente assume a armadura de Gêmeos. Com grandes feitos e batalhas épicas, os Cavaleiros de Ouro dessa geração conquistaram os corações dos fãs. E dentre os 12 temos uma diversidade imensa de preferidos, não podendo saber qual deles é o melhor. Sendo assim, em The Lost Canvas, a batalha pelo favoritismo não fica entre apenas os Cavaleiros de Ouro de Gêmeos e Virgem, mas engloba sim praticamente os Cavaleiros dos 12 signos. E meus amigos, como o tempo passa rápido, o anime de The Lost Canvas foi cancelado há mais de 10 anos, tendo início de seu lançamento em 2009 e seu episódio final foi publicado em 2011. Como sabemos, após isso, o mangá de The Lost Canvas continuou sendo publicado durante muitos anos, tendo a conclusão de sua saga clássica, que é a história de Tema, Sasha e Alone, e posteriormente a autora Shiori Teshirogi também produziu uma saga Gaiden, contando histórias do passado dos 12 Cavaleiros de Ouro do século XVIII, além, é claro, de abordar histórias mais antigas, no século XIII e também XVI. Sendo assim, sabemos que tem muito material para uma nova produção em anime, podendo ser produzido não apenas uma terceira temporada, mas sim também várias novas temporadas. Um problema que não possibilitava que isso fosse feito certamente são os direitos autorais. Como sabemos, The Lost Canvas foi o único anime de Cavaleiros do Zodíaco que não foi produzido pela Toei Animation. Lost Canvas foi produzido pela TMS, anos depois da Toei ter produzido a saga de Hades, Phase e Elísios, que, como sabemos, não teve boas críticas com relação à qualidade da animação, sendo a saga de Hades, Phase Inferno e Elísios as piores animações de Saint Seiya já produzidas, em quesito de qualidade. Como sabemos, a TMS fez um bom trabalho com relação a isso, adaptando de forma magnífica o traço da mestra Shiori Teshirogi para o anime, além, é claro, da história, que teve poucas mudanças na adaptação. Porém, ao que parece, The Lost Canvas não teria dado o devido retorno que a produtora esperava e por isso não arriscaram em fazer uma nova temporada. Muitos teorizam que isso aconteceu na época devido à pirataria, sendo que era possível encontrar facilmente os episódios em DVDs falsificados e sites da internet. Sendo assim, apesar da grande repercussão, não teria tido um grande retorno financeiro dessa produção na época. Outro fator também seria que Kurumada havia aceitado uma nova proposta da Toei Animation, surgindo assim o Projeto Ômega, contando acontecimentos do futuro de Cavaleiros do Zodíaco, onde os protagonistas seriam os novos Cavaleiros de Bronze,
Koga de Pégaso, Ryuho de Dragão, Soma de Leonete, Eden de Orion e Yuna de Águia. O primeiro episódio de Ômega foi lançado em 2012, um ano após o lançamento da segunda temporada de The Lost Canvas, e apesar de não ter uma boa repercussão entre os fãs mais antigos, Ômega começou com bons episódios, que chamaram a atenção devido à participação de Seiya de Sagitário e outros cavaleiros clássicos. Porém, posteriormente, a história fica um tanto quanto infantil, perdendo assim grande parte do público mais velho. Porém, sabemos também que vários fãs mais jovens foram conquistados nessa época da saga Ômega. Saint Seiya Ômega foi produzido durante 2 anos, tendo episódios semanais, sendo que seu último episódio foi ao ar em 2014. Desde então, as novas produções de Cavaleiros do Zodíaco sempre tiveram o envolvimento da Toei Animation, sendo essas o filme em 3D, a saga Alma de Ouro, Saint Show e até mesmo o remake em 3D. The Lost Canvas, desde então, foi deixado de lado, apesar das súplicas dos fãs pela continuação dessa saga. E recentemente tivemos uma grande polêmica que aconteceu nas redes sociais, sendo essa polêmica uma postagem envolvendo The Lost Canvas nas redes sociais oficiais da Toei Animation, mais precisamente o perfil latino da empresa. Esse perfil da Toei Animation simplesmente divulgou o anime de The Lost Canvas, surgindo assim várias teorias de uma possível continuação ou até mesmo um remake feito totalmente pela Toei Animation. Sendo que meu amigo aqui do YouTube, o Ed do canal Hipermito, também abordou esse tema. Porém, galera, tudo foi esclarecido pelas páginas Saint Seiya Heroes Ever e Cave Zodíaco. Apesar da saga The Lost Canvas ter sido produzida pela TMS e não pela Toei Animation, a empresa Toei é quem detém os direitos de distribuição e licenciamento de The Lost Canvas em alguns locais do mundo. E essa negociação é feita pelas empresas via contratos, que são atualizados e revalidados de tempos em tempos. E como a Toei já vende os animes de Cavaleiros do Zodíaco produzidos por ela para os serviços de streaming pelo mundo, a TMS entrou nesse pacote com The Lost Canvas, deixando tudo nas mãos da Toei. É claro que isso só se refere às 2 temporadas de anime produzidas pela TMS, e ao que tudo indica, não dá o direito para que a Toei faça uma nova temporada, ou um remake ou algo do tipo. No Brasil, a Toei Animation também já foi a responsável pelo licenciamento e distribuição de The Lost Canvas durante um certo período, em meados de 2011, quando o anime quase chegou na TV aberta brasileira e havia uma expectativa de licenciamento completo, envolvendo o lançamento de diversos produtos por aqui. Porém, como sabemos, isso não aconteceu. Na verdade, teve o lançamento de alguns produtos sim, como o álbum de figurinhas e as revistas de atividades pela Deomar Editora. Infelizmente, o anime não estreou na TV na época e nem o licenciamento foi pra frente. Foi nesta situação que o anime sofreu alteração de logotipo e nome aqui no Brasil. Porém, tudo indica que no momento não há mais um contrato deste tipo válido para o Brasil, sendo a TMS a responsável pela divulgação por aqui. É bem provável que a Toei Animation ainda tenha algum contrato válido em alguns países latinos, por isso fez o post de divulgação. Porém, o que mais chama a atenção foi que após a repercussão desse post por parte dos fãs, a publicação foi excluída das redes sociais da Toei Animation. Tudo indica que essa divulgação foi um erro e talvez os vínculos entre a Toei Animation e a TMS já estavam perto do fim. Por isso, meus amigos, eu acredito que não devemos criar muita esperança em torno de uma nova temporada de The Lost Canvas. Tudo indica que é muito improvável que isso aconteça algum dia, seja pela empresa TMS ou pela Toei Animation. Claro que todos nós iríamos amar uma terceira temporada de The Lost Canvas, uma continuação dessa saga seria incrível, mas a realidade cada vez mais caminha para longe desse desfecho. Mas e vocês? O que acham sobre tudo isso? Comentei para eu saber e é claro, obrigado por assistir esse vídeo até o final, valeu, falou, tamo junto e até a próxima. Você já sentiu o Cosmo?